A nossa live de hoje faz parte de uma série esta que está sendo colocada por nós, chamada de série de Fundamentos, onde eu estarei passando a vocês conceitos importantes para que vocês entendam do que nós estamos falando, do que significa a inteligência espiritual. E este primeiro episódio que nós estamos vendo aqui, desta série, traz exatamente isto, o tema, o que é a inteligência espiritual? Eu, por outro lado, sou Jorge Penteado, mentor, ajudo pessoas a dar sentido à vida através desta inteligência espiritual que eu estou trazendo aqui para vocês, hoje, o conceito ou o estado da arte para que vocês entendam como nós vamos trabalhar daqui para frente. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos ver neste tema sobre o que é a inteligência espiritual é a convergência que existe na atualidade entre a ciência e a religião. Convergência essa que nos levou a reconhecer o homem como sendo um ser trino. O que significa ser trino? Na realidade, nós estamos hoje com um entendimento por ambas as partes, tanto ciência como religião, de que o homem tem uma essência espiritual, ele é um espírito, e este espírito habita um corpo, que por sua vez possui uma mente esta que faz a gestão do corpo durante esse tempo que nós nos encontramos aqui na Terra. Muito bem. Como decorrência desta convergência, recentemente nós entendemos que há uma inteligência, nós, os seres humanos, entendemos que há uma inteligência a mais a ser considerada, e esta é a inteligência espiritual, e ela nos leva à nossa essência. Eu gostaria de fazer um breve histórico aqui sobre como o homem desenvolveu suas inteligências e por que agora é que nós estamos chegando num consenso entre duas áreas que sempre debatiam este conceito do homem trino, a religião e a ciência. Mas entendam por quê. Porque lá nos idos de 1905, 1906, houve uma necessidade de medirmos qual seria a inteligência do ser humano. E naquela época, o pessoal via como inteligência aquela parte da capacidade intelectual da pessoa. Então, tudo foi voltado a um estudo de como medir o intelecto, de como medir o que a pessoa tem facilidade de absorver, facilidade de raciocinar, enfim, tudo voltado ao que nós chamamos do nosso consciente. Consciente este que é uma das partes de nossa mente. Neste consciente em nossa mente, nós trabalhamos o conceito da razão, o raciocínio, e é daí que saem os comandos para que o nosso subconsciente execute aquilo tudo que estes comandos estão solicitando. Mas olhem que interessante, durante praticamente este século que passou, nós trabalhamos com a medição pura e simples da inteligência intelectual das pessoas. Agora, isto, em relação à nossa própria mente, já é pouco, porque nós temos na mente o subconsciente. O subconsciente é, como disse, aquela parte que vai ser a executora, que vai fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira ou de outra, porque recebeu o comando do consciente. Pois bem, isto só em 1995 foi agregado ao nosso, digamos assim, dia a dia. E ainda está num momento
de expansão com relação a esse entender do que é esta inteligência emocional. A inteligência emocional, ela trabalha colocando em você as emoções que vão levar a se refletir no seu corpo. Então, quando há um comando, há emoções que são envolvidas em função deste comando. E estas emoções é que farão com que você acabe fazendo algo ou não fazendo algo. Vou dar um rápido exemplo para que vocês entendam um pouquinho melhor de como funciona o consciente e o subconsciente. O consciente dá um comando do tipo, eu vou empreender. Neste momento que ele dá este comando, o subconsciente se prepara para esta nova realidade. Eu vou empreender, quer dizer, alguma coisa nova acontecerá, um novo empreendimento acontecerá. Mas mesmo que tudo esteja sendo no pensamento colocado, o subconsciente tem acesso. Então, se porventura você, em algum momento, chega à conclusão de que, ao pensar novamente no assunto, não tem os recursos financeiros, por exemplo, que você precisa para fazer esse empreendimento, o simples fato de você estar pensando que não tem, já é recebido pelo subconsciente como não vou mais empreender. Por quê? Não há recursos. Não vou mais empreender. Porque o comando veio, eu não tenho recursos, então eu não vou mais empreender. Você precisa entender bem isto, porque isto é como funciona a sua parte intelectual, que está no seu consciente, com relação ao conjunto que se forma com o subconsciente. Então, repito, tem o raciocínio, emite o comando e o outro recebe o comando. Este comando ele não precisa ser explícito, muito menos escrito ou falado. Basta você, na sua mente, ter o pensamento com relação a de que há algum tipo de circunstâncias que te impedem de executar o comando, ele automaticamente é ignorado pela nossa parte subconsciente. Bem, mas só depois de praticamente um século de diferença entre você medir o homem pela sua capacidade intelectual e hoje ainda estamos trabalhando muito de como medir pelo seu lado emocional, é que nós acabamos de ver esta convergência que eu citei no começo. Esta convergência nada mais faz do que trazer este conceito de homem trino. Então, que nós não somos apenas um corpo que tem uma mente, mas nós temos um lado espiritual e nós nunca exploramos isto. Mas a ciência, agora em 2005 para 2010, de maneira muito forte, através de pesquisas, através de uma série de resultados de experiências obtidas, entender que cabe aí mais uma inteligência para que tudo se feche, para que tudo entre no modelo do homem trino. E esta inteligência que nós estamos agora entendendo e que foi estabelecida a partir de 2000 para 2005, chama-se inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual, ela não dá o comando, ela não executa, ela faz com que você se transforme. Se transforme com relação ao quê? A você ter consciência de que você é espiritual, de que há um Criador e que é Ele que harmoniza todas as inteligências que citamos, ou seja, intelectual e emocional. É desta maneira, através do conhecimento ou do reconhecimento do Criador em nossas vidas e de quem nós somos e por que nós estamos aqui,
é que nós vamos entrar num processo de crescimento constante, crescimento progressivo, visando que nós entrarmos na nossa essência, que é espiritual, e não emocional, e não intelectual apenas. Então, ao entrarmos nessa essência, nós começamos a dar sentido em nossa vida, ou seja, propósito. Nós estamos aqui, sabemos por que estamos aqui. E precisamos buscar aqui o sucesso, buscar aqui prosperidade em nossa vida, abundância em nossa vida. Então, a inteligência espiritual, ela entra neste processo, como disse ainda agora para vocês, muito recentemente, mas ela, com a convergência entre as duas áreas, religião e ciência, passa a ser algo fabuloso, a ser considerado, a ser explorado, para que você realmente dê sentido à sua vida, como disse, e busque a abundância em sua vida. Por outro lado, não é inteligência espiritual tudo aquilo que coloca sobre você barreiras, como a religiosidade. A religiosidade nada mais é do que uma sequência do pode ou não pode. Ela está sempre ligada a determinadas seitas, a determinadas condições em que é interessante para a pessoa criar verdades naquele que está, digamos assim, frequentando este local onde ela impera, a religiosidade. Então, você ali tem uma grande possibilidade, e geralmente é o que acontece, de ter um monte de barreiras sendo criadas em sua vida. Barreiras do tipo, você não pode fazer isso porque isso desagrada ao Criador. Você tem que fazer isso porque senão você será castigado. E assim vai, né? Então a religiosidade, quem está muito focado nela, que está muito acostumado com ela, não vai entender o conceito e começar a usar em suas práticas de vida a inteligência espiritual. O mesmo acontece com o fanatismo. O fanatismo, assim como a religiosidade, ele está baseado em alguma coisa que você crê e coloca sobre tudo na sua vida. Você está então criando uma barreira, mais uma vez, na sua mente. E essa barreira não deixa fazer com que você cresça. Você vai ficar numa prisão, envolto em algo que não te permite crescer. Então, uma vez mais, eu digo, a inteligência espiritual, ela derruba, com o decorrer do tempo, todas as barreiras que você tem, todas as que você quiser derrubar. Porque, na verdade, estas barreiras, elas são feitas na nossa mente. Esta coisa de que algo é impossível no nosso conceito em função das verdades que nós acreditamos, das crenças que temos. Então, além desses dois itens que eu comentei com vocês, religiosidade e fanatismo, eu agrego ainda ao que não é inteligência espiritual, a ignorância por parte do homem, ou seja, o não conhecimento, de que ele é parte de um todo. E por ser parte de um todo, ele precisa estar na realidade fazendo aquilo que a sua parte colabora para que o todo chegue no resultado que está programado. E a inteligência espiritual te dá este sentido de vida para que você enxergue ser parte do todo e o quanto você é importante para que esse todo realmente tenha aquilo que está projetado sendo atingido. Muito bem. Mas vamos lá. Falando um pouco mais do que é a inteligência espiritual, eu gostaria de trazer a vocês que a compreensão de que nós somos
imagem e semelhança do Criador, isto faz com que eu admita que o Criador está dentro de mim. Por quê? Porque se eu sou imagem e semelhança dele, eu tenho a mesma essência, eu tenho, entre aspas, o DNA dele. Tudo que é criado sempre leva dentro desta criação, desta criatura, que é o caso, o próprio Criador. Como eu disse, um DNA, entre aspas. E é isto que vai levar você a eliminar as barreiras, porque você vai começar a entender que barreiras que você põe na sua vida, como por exemplo, voltar à parte financeira. Ah, eu quero isto, mas eu não tenho dinheiro. É uma barreira colocada por você, porque você não precisa ter dinheiro pura e simplesmente para ter as coisas. O dinheiro é uma maneira de ter, mas se você é uma pessoa que tem excelentes ideias, não é dinheiro, mas se aproxima de alguém que compra a sua ideia e que resolve investir, você executa aquela sua ideia. E a partir do momento que você teve este approach, digamos assim, desta pessoa, tanto ela quanto você vão estar entrando num novo patamar de vida. Por quê? Porque vocês estão conseguindo concretizar algo que pura e simplesmente estava apenas no pensamento. Isto significa que a inteligência espiritual vai te ajudar a ampliar a sua visão como parte de um todo. Outra situação que eu gostaria de colocar é: muitos falam constantemente de que não tem tempo para buscar, por exemplo, sentido na vida. Tempo para isso? Eu tenho tanta coisa para fazer. Imagine agora buscar sentido na minha vida e disponibilizar esse tempo de que maneira? Na realidade, o tempo, ele é algo que para você é totalmente controlável. Depende pura e simplesmente das prioridades que você dá na sua vida, da vontade do que você quer, do foco que você quer. Se é tão importante para você e você quer concretizar, coloque com a prioridade 0. Se dedique a isso e você vai conseguir chegar onde você quer. E você estará num processo de crescimento. Você estará indo para a sua essência. Então, posso citar aqui, se você sempre teve o desejo de abrir uma empresa, não abre por quê? Porque, no exemplo que eu dei, falta dinheiro? Não, tem pessoas que podem te ajudar e muito, e nós estamos aqui exatamente para colaborar uns com os outros, como veremos um pouco à frente. Então, esta empresa não depende de ter ou não ter apenas o recurso financeiro. Depende também de tempo. E se você começar a colocar tudo que aparece na sua mente, que traz para você circunstâncias que você precisa levar em consideração para implementar o que você quer, você vai entrar num surto de medo e não fará nada. Então você precisa saber como tudo isto funciona para de fato estar aqui crescendo, indo para a sua essência, para o espiritual, realizando as coisas, fazendo a sua parte no todo. Pois bem, nós precisamos também compreender o que nós devemos fazer aqui na busca deste crescimento. E nós só vamos entender isso se nós realmente introjetarmos em nós o conceito de que o Criador está em nós, que o DNA dele está em nós. Tudo que ele colocou para que a gente se realizasse esteja sendo feito por nós. Como, por exemplo, multiplicai-vos e governai. Nós fomos criados para nos expandir, assim como o universo se expande. Nós precisamos estar nos multiplicando e estar, de alguma maneira, crescente
nesta multiplicação e estar governando. A Terra é algo que foi feito para que nós governássemos. Então, nós precisamos assumir esta função de governador da Terra. Não há pelo Criador nenhum pedido do tipo governe outro homem, mas sim governe a Terra. E isso só é possível com grandes volumes de pessoas através de um processo colaborativo. E é por isso que até em empresas de administração, muitas vezes, você vê que você precisa fazer ao seu próximo aquilo que você gostaria de estar recebendo dos outros. O que significa isso? Pura colaboração. Nós estamos aqui para servir os outros. E os outros estão aqui para nos servir. Se nós não tivermos nada que nos leve a ter desejos, digamos assim, por lados em que você fira alguma coisa, por inveja, por qualquer tipo de problema, qualquer tipo de circunstância que fira a normalidade desta colaboração, você não alcançará, não chegará lá. Então a inteligência espiritual, ela te leva a ter consciência do Criador, executar o que ele pede para você, servir, conviver num ambiente colaborativo e governar o quê? A Terra e não outro homem. É isto que você precisa entender para avançar cada vez mais na compreensão da inteligência espiritual. Tem que compreender também que há recursos disponíveis para você e que esses recursos podem ser alcançados a hora que você desejar. Como aquele exemplo que eu dei um pouco atrás. Eu quero empreender e daqui a pouco me vem o pensamento de que não tenho recurso e acabo procrastinando esta ideia ou até mesmo excluindo da minha mente. Pois bem, nós precisamos saber que por pertencermos ao Criador e por fazermos parte de um todo, se todos estivermos fazendo aquilo que cabe a nós fazermos, o recurso que eu precisar, eu vou receber. E este recurso, ele nunca termina. Por que ele nunca termina? Porque nós estamos num crescimento e nós estamos baseados num conceito de que é infinito o Criador. E de fato, é infinito. Então, tudo que você precisar e souber como alcançar, você terá em sua vida. Isso é importante para que você entenda, para que você entre na compreensão do que é a inteligência espiritual para mudar uma série de coisas do seu dia a dia. Começar a questionar na sua mente o que realmente, de fato, você precisa fazer em determinadas situações. E não fazer aquilo que você aprendeu quando era pequenininho e traz até hoje como sendo uma verdade. Ou aprendeu nos ambientes que você frequentou e que não servem mais para você. Então você precisa saber como trabalhar a sua mente, como você vai startar os pensamentos que te levarão à troca de verdades suas, de crenças suas, para que você então cresça e saia de determinadas posições que não te dão o menor prazer na vida. Então você precisa saber que a vida foi feita para que a gente sinta prazer. Prazer em tudo. Agora, este prazer em tudo, daquilo que a gente faz, precisa ser levado em consideração de que o espiritual está nisso. De que este prazer vem porque você compreende as coisas. Então, buscar ou compreender a inteligência espiritual é chave para que você tenha uma vida com sentido, uma vida que te leve ao crescimento da sua essência.
Bem, eu gostaria de colocar aqui agora uma série de exemplos com relação a o que eu passei na minha vida. Coisas assim em que eu não tinha a consciência do Criador. Apesar de ser de uma família religiosa, como todos praticamente são, eu não tinha consciência do que realmente o Criador é, do que esta convergência traz sobre o homem e de que ele está em nós. Eu não sabia exatamente qual seria a nossa função aqui, nem o que eu de fato sou. Então, na falta deste conhecimento, eu, quando cheguei no momento em que ia me graduar no curso de engenharia, que foi o primeiro curso que eu fiz, digamos assim, universitário, eu comecei a sentir emoções negativas na minha vida. Eu comecei a sonhar muito que eu morreria na véspera da minha formatura, ou poucos dias antes, ou até no momento. Era uma série de sonhos apavorantes. Mas, por outro lado, eu sentia dentro de mim alguma coisa do tipo: continue, vá em frente, nada disso vai acontecer. Mas o meu medo estava lá instaurado. Eu não morri, eu estou aqui conversando com vocês. Isso significa que eu superei alguma coisa, mesmo de maneira inconsciente. Você está sendo muitas vezes ajudado pelo Criador. Ele faz com que você, mesmo inconsciente, vá em frente. De alguma maneira, vença a barreira que foi colocada na sua frente. Um segundo momento da minha vida aconteceu algo bastante semelhante, mas a situação é diferente. Eu já estava empregado numa empresa e vinha fazendo um desenvolvimento de um trabalho que era muito bom. E aí as pessoas que geriam esta empresa pediram para que eu fosse para um outro país. Seria a minha primeira viagem internacional. E eu faria lá toda uma explanação do serviço que estávamos fazendo e do que trazia de benefícios esses serviços. Bom, no primeiro momento você aceita, mas seria a primeira vez que eu estaria saindo do país. O que acontece então? Mais uma vez o pavor toma conta de mim. Poxa, é um país que sequer eu na minha vida pensei num dia em estar. E neste país eu não tenho nem como me comunicar. E comecei a ficar um pouco que apavorado, porque isto foi determinado para mim, esta viagem, e eu deveria estar viajando em menos de uma semana. Não tinha como me preparar em nada. E eu sabia, além da fala, da maneira que a comunicação tem que se desenvolver, há também uma outra necessidade, que é a necessidade de estar dentro da parte cultural que eles lá acreditam como verdade. Eu não posso ir contra, desde um cumprimento, um comportamento numa reunião e assim por diante. Então aquele pavor foi ficando dentro de mim até o momento que eu estava na sala de espera de embarque. E quando estava nesta sala de espera de embarque, várias vezes eu me levantei para sair e não embarcar. Porém, uma vez mais, o Criador que estava dentro de mim e eu mesmo de maneira inconsciente não o reconhecia, fez com que eu entrasse naquele avião e fez com que eu tivesse toda uma vida pela frente que iniciou nesta primeira viagem com muitas outras que depois vieram a acontecer. Então, essas duas situações que eu coloquei para vocês, elas foram, digamos assim, cumpridas por algo automático que me empurrou de dentro para fora. O que eu chamo do Criador. Agora, pergunto para vocês, vocês nunca tiveram situações como estas, de que sabem que precisam fazer alguma coisa porque é para o seu bem,
me formar, fazer esta viagem, mas tiveram medo, tiveram uma reação contrária a fazê-lo e, por fim, acabaram fazendo? Ora, como disse, até este momento aqui, eu não havia em mim a consciência de que o Criador era um poder tão forte e que, se eu soubesse que ele estava dentro de mim, eu saberia quem eu sou, o que eu tenho que fazer para que esse todo dê o resultado esperado. Então eu não posso, pura e simplesmente, deixar para trás coisas que aparecem, eu tenho que contornar de alguma maneira. E é onde eu pergunto, vocês também não passaram por coisas semelhantes? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Eu vou falar agora para vocês da situação em que veio a mim a hora, o momento em que a ficha caiu sobre a espiritualidade. Então veja bem, depois de praticamente 20 anos trabalhando, né, eu tive, por parte da empresa, que aceitar determinadas negociações em que eu precisaria violar determinados princípios que eu tinha. E isso não caía bem na minha cabeça, me deixava inquieto, porque eu tinha princípios fortes, familiares, que dava o valor que de fato tem, e são princípios fortes e que até hoje os tenho. Agora, como eu não poderia fazer o que o pessoal que me geria queria, eu acabei pedindo então demissão e parti para o mundo para empreender. Bom, já que eu fiz tantos projetos por aí, tenho tanto conhecimento, por quê? Por que que eu não posso então abrir uma empresa de consultoria e começar a empreender? Bom, eu então passei a ter esta ideia e comecei a executá-la. Mas o que aconteceu? Por um motivo que é óbvio, mas que não era tão óbvio para mim naquele momento, a partir do momento que eu saí desta empresa, uma grande empresa, o que aconteceu? Eu não era mais o Jorge Penteado, aquele cara da empresa X que estava ali dando todo um apoio e gerando projetos esses que sempre eram levados ao sucesso, porque eu não tinha mais atrás de mim toda uma infraestrutura. Eu agora era simplesmente o Jorge Penteado. Com isso, ficou difícil, principalmente no início, estar conseguindo projetos, conseguindo trabalhos, e o meu estilo de vida caiu. Caiu drasticamente. Então, eu passei a ser incompreendido pela minha família. Por quê? Por que que tem que cair o estilo de vida? O que que você está fazendo? Volte a fazer o que você fazia. E, por outro lado, a família também reclamava de que eu não tinha uma presença em nossa casa, que eu vivia para o trabalho. De fato, viajava muito, passava mais de mês sem passar em casa. E foram, nesses 20 anos, durante muito tempo. Então, o que aconteceu? O laço matrimonial que eu tinha, ele acabou se desfazendo. E a razão maior disso, que eu vejo, é porque eu não consegui manter aquele padrão, aquele estilo de vida, que por mais de 20 anos eu tinha colocado e vinha trabalhando com a minha família. E não era só a família. Eu propiciei muitas coisas para muitos. E o que aconteceu? Essa insatisfação colocou na minha frente a possibilidade de um divórcio, porque eu não conseguia mais.
Eu entendia assim, eu tinha barreiras na minha cabeça que porque saí de uma grande empresa não conseguiria mais vencer na vida, a não ser que eu começasse tudo de novo numa outra empresa. Mas e a idade? E as coisas que me traziam vazio quando eu estava nessas viagens, sozinhos, querendo ver os filhos e não podia? Não era uma época que nós tínhamos tanta facilidade de comunicação como hoje. Um Skype, um Zoom, coisas que fazem com que eu converse com as pessoas, se quiser, todo dia. Né? Conclusão, eu fiquei totalmente sem chão. Eu não tinha mais apoio de nada. O divórcio acabou ocorrendo mais tarde. Até porque eu fui para um segundo casamento, né? E tenho hoje uma esposa maravilhosa. Agora, sem chão, sozinho, me sentindo totalmente incapaz, inseguro, eu vivi praticamente por 10 anos. 10 anos. Se você, na sua vida, tem algo similar a isso, uma passagem como essa, você pode resolver isso, porque agora a gente tem condições de, através desta inteligência espiritual, fazer com que a gente volte mais rápido à realidade. Eu levei aqui, como disse, 10 anos, né? Até o dia que eu assumi um emprego, que foi numa faculdade. E no primeiro dia que eu entrei, eu me deparei com uma faixa no corredor da faculdade, onde estava escrito Provérbios 1:7. O que temos lá em Provérbios 1:7? Nós temos o seguinte: quem teme a Deus está iniciando um conhecimento, está começando a iniciar sabedoria em sua vida. Por outro lado, os insensatos, os que não temem a Deus, eles desprezam a sabedoria, eles desprezam a disciplina do Criador. Isso ficou na minha mente e fez com que eu retomasse a minha vida. Espera um pouquinho, eu me afastei demais, eu estou entregue a uma situação em que eu posso sair. Eu preciso reconhecer o Criador, eu preciso temê-lo. O temer aqui é no sentido de respeitá-lo, de saber que ele está em você, de que você tem o DNA dele. Isto tudo, a própria inteligência espiritual me traz à tona a todo momento hoje. Então, este versículo fez com que a ficha caísse. Bom, aí passado 3 anos e meio, mais ou menos, nessa faculdade, uma vez mais tive problemas com princípios. Coisas que eu não me interessariam fazer, usar de subterfúgios que estavam fora dos meus princípios. Foi o momento que então eu me reuni com a minha atual esposa e nós concluímos o seguinte: nós precisamos entender quem é o Criador para valer, para que a gente então estabilize nossa vida, faça com que nossa vida tenha, digamos assim, valido a pena quando nós chegarmos lá no fim. E então tomamos uma decisão de sair daquela faculdade, nos deslocar para um outro local, onde havia, digamos assim, os melhores estudos para que a gente pudesse conhecer o que são as Escrituras Sagradas. Por que as Escrituras Sagradas? Porque o que me faltava, evidentemente, estava voltado ao espiritual. Eu tive esta necessidade, eu tive este vazio que fez com que eu buscasse cobrir essa necessidade. Então, eu e minha esposa atual saímos de onde estávamos e durante 3 anos nos dedicamos exclusivamente ao estudo das Escrituras Sagradas. E compreendemos muitas coisas que nós não tínhamos ideia sequer de como a gente deveria interpretar.
este momento nos trouxe já um determinado avanço no processo que nós estávamos fazendo. Porém, nesse estudo, a parte prática manteve este vazio ainda em mim. E este vazio me preocupava, porque eu não conseguia ler as Escrituras e implementar determinadas coisas que estavam lá. Por quê? Porque há várias maneiras de você interpretar as Escrituras Sagradas. E eu não conseguia fazer essa ligação com a prática. Comecei a procurar outras coisas para entender de que maneira eu podia fazer isso se tornar uma realidade na minha vida, ou seja, praticar o que estava lá nas Escrituras Sagradas. E, com o passar do tempo, encontrei este conceito da inteligência espiritual e comecei a trabalhar fortemente sobre ele. E como a ciência hoje o admite, assim como a religião, então é de comum acordo já nesse aspecto, eles colidiam antes. A inteligência espiritual, calcado pela ciência, começou a me mostrar uma série de ferramentas através das quais eu podia passar a praticá-la e de como dar sentido à minha vida, mostrando quem sou, mostrando o que devo fazer, de que maneira eu posso me sentir melhor se de fato eu estou me conectando com o Criador, retirando as barreiras da minha mente e assim por diante. A partir daí, eu entrei em crescimento. E este crescimento, ele me levou a me focar novamente nas coisas, agora de uma maneira bem mais inteligente. E hoje eu estou íntegro, estou inteiro, voltado a servir. E este servir pode ser de várias maneiras para várias pessoas. A que eu encontrei é de trazer tudo isso pelo que eu passei a pessoas que sentem estes vazios, que sentem circunstâncias e não entendem. De que maneira? Me dedicando exclusivamente, e assim será até o último dia da minha vida, a levar à frente a inteligência espiritual. Porque ela transforma vidas, porque ela traz a você sentido para viver. E é isto que eu estou fazendo e vou continuar divulgando. Eu levo muito em consideração, e isto é um fato que você tem que levar também na sua vida, que você precisa primeiro ser, eu preciso ser, entender, praticar a inteligência espiritual, que é o que eu venho cada dia fazendo mais e mais, para depois ter alguma coisa. Então, antigamente, lá no começo, quando eu falei de faculdade, graduação, de viagem, tudo para mim era voltado ao ter. E não era o caminho correto. É por isso que eu estava desligado, eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Porque eu tenho um Criador que me protege. As coisas aconteceram. Assim como deve estar acontecendo para vocês. Muitas vezes acontecem coisas para vocês que os levam a temer certas circunstâncias, mas vocês acabam fazendo, porque vocês sabem que o resultado ali precisa acontecer. Então, a inteligência espiritual limpou a minha vida e, uma vez aceito pela ciência e várias ferramentas sendo colocadas à disposição para cada vez mais você controlar o seu crescimento, cada vez mais você tem a ciência de que você está num caminho certo, num sentido certo para servir. Servir é o propósito máximo. Isto é importante que você tenha em mente. É para isso que nós estamos aqui. Ok. Vamos avançar um pouco mais. Você poderia perguntar para mim por que as pessoas, não estão tão preocupadas com buscar os conhecimentos da inteligência espiritual. E eu vou dizer para vocês que, claramente,
nós temos um sistema educacional que não aborda este conceito. Nós não tratamos nas nossas escolas de nada além do que aquela parte intelectual que eu citei lá no começo desta live, né? Daquela parte intelectual de que eu vou adquirir o conhecimento e a partir daí eu posso viver disso, isolado da parte espiritual, sem consciência do Criador. É por isso que nós não tivemos a espiritualidade declarada até agora. Porém, hoje, eu reforço sempre, essa convergência faz com que você procure se expandir, crescer, busque a sua essência, a espiritualidade. É isto que te trará o conforto, para que você tenha prazer em viver e vai te levar à abundância, em conseguir sucesso, em conseguir também prosperidade em sua vida. Tudo isso, prosperidade, abundância, sucesso, não estão ligados só a um fator relacionado à parte de finanças. Você vai entender isso melhor, eu vou falar sobre isso ainda esta semana. Muito bem. Uma vez então que nós atingimos aqui este ponto e discutimos até agora o porquê a inteligência espiritual é super importante em nossas vidas e nós precisamos nos voltar a usá-la, eu gostaria de chamar a atenção para algumas situações que farão com que você não leve em consideração a própria inteligência espiritual de que tratamos agora. Uma delas é que achar que a religião, pura e simplesmente, que é uma das partes do todo, vai levar você através de doutrinas, de dogmas, de crenças, de denominações, enfim, a uma compreensão do todo. Ela não pode, ela não consegue. Ela pode te dar várias ideias, ela é necessária, como outras coisas são necessárias, mas elas são parte. Então ela não consegue sozinha te levar o todo se você não tiver a visão do todo. Ela vai ser alguma coisa que na realidade está passando a enfraquecer o conhecimento do próprio Criador em nós, na inteligência espiritual, como a gente está tratando. Por quê? Porque pela variedade de denominações, de doutrinas, de dogmas, enfim, já há uma quebra. E muitas vezes elas estão se instigando, elas não estão entrando num acordo contra como, na realidade, o Criador atua. Eles estão preocupados com uma série de coisas que não é o foco. Nós temos o Criador e temos Ele à nossa disposição de maneira direta. Está isso escrito claramente nas Escrituras Sagradas. Está isso em outras religiões que têm outros livros de base escritos da mesma maneira. Está dentro de você o poder e você se comunica diretamente com Ele. Existem meios para isso. Temos aí a oração, temos meditação, temos uma série de ferramentas que a gente precisa aprender a usar para depois, pela intuição, entender quando o Criador está passando a você insights para que você possa dar sentido à sua vida, para que você possa crescer em direção à essência, para que você possa ter sucesso, prosperidade, abundância. Então, feito essa ressalva, eu diria o seguinte para vocês, que para que a gente compreenda a inteligência espiritual, nós precisamos trabalhar muito o conceito do porquê fomos criados. Nós precisamos manter os nossos valores, nós precisamos manter o DNA do Criador que está em nós e começar a operar diretamente com o Criador.
Isto são conceitos que vêm da inteligência espiritual. A própria ciência hoje considera fisicamente no cérebro humano um determinado ponto que eles chamam de o ponto de Deus. É o ponto através do qual a energia que flui do universo faz com que você tenha mais ou menos vibrações com relação às suas emoções que levam ao seu corpo, que mostram o estado, o comportamento que você tem em cada momento. Então, até isto nós já chegamos. Estão se aprofundando no assunto e novidades vêm no dia a dia. Precisamos estar atentos. Nós precisamos, na verdade, no primeiro momento, conhecer a inteligência espiritual. Depois, compreendê-la um pouco mais a fundo e começar a praticá-la. Isso fará de nós a pessoa que tem sentido na vida, a pessoa que busca a essência, que começa a usar daquilo que é a sua essência, do espiritual. Então, eu diria assim, qual seria o passo que vocês poderiam dar para começar, digamos, a avançar, a ter um início, uma iniciação neste conceito? É compreender quem somos, o que significa mais a fundo o trino, que não há limites em nossa mente, que a nossa identidade não é o nosso nome. A minha identidade não é Jorge Penteado, muito menos minha profissão, mentor, engenheiro, seja o que for. Mas sim, a minha identidade é a minha essência espiritual. E o que eu preciso fazer aqui é encontrá-la. Nós precisamos dar sentido à vida para obtermos este sucesso que nós desejamos. Nós estamos aqui para criar um legado, deixar coisas que outras pessoas possam não precisar mais reinventar a roda, mas sim usar para que cada vez mais todos, como foi solicitado pelo Criador, se multipliquem e avancem, e crescem, e governem, não uns aos outros, mas sim o seu planeta, a Terra, as coisas que ele necessita para viver. Então eu fecho aqui esta live de hoje. Foi a primeira nesse período da manhã, ele é bastante aprazível, é melhor para a gente divulgar as coisas, cabeça vem depois de um bom descanso. Enfim, estou então agradecendo agora, na finalização, ao Criador, por me possibilitar fazer essa live e ter pessoas que estão começando a se interessar pelo assunto. Ou já são até interessadas e querem desenvolver o assunto. E agradeço também a todos vocês que, de uma maneira ou de outra, estão me seguindo. Estão me seguindo através do Instagram, através do YouTube ou mesmo do Facebook, que são as ferramentas de redes sociais que estou utilizando na atualidade. Então, muito obrigado a todos e que tenham uma semana maravilhosa, abençoada pelo Criador.